também as ondas do conhecimento. Acompanhe as aventuras musicais dos nossos marujos e aprenda cantando, dançando ou até mesmo rimando. Boa, rapaz! Então se joga no embalo e no ritmo do Sagres Educa! Ha! Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Olá, estamos aqui para mais um Nosso Melhor. Feliz com mais essa oportunidade de aprender um pouco mais com os nossos convidados, né? E o Nosso Melhor é uma produção da Luz Cultura, uma parceria com o Sistema Sagres de Comunicação, com o Codese, conta com o patrocínio da FEComércio. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou estar trazendo aqui, além da competência profissional dessa pessoa, do meu convidado, ele é um amigo, um irmão de mais de 30 e tantos anos, né, de convivência bem próxima, apesar de que ele mora há 31 anos na Europa, mora em Londres, mas uma convivência pelos meios de comunicação e indas minhas para lá e dele para cá, a gente está sempre juntos, aprendo muito com ele. Ele é filho da dona Miriam, seu Oswaldo, um querido que dá um exemplo de como a força do querer, quando a pessoa quer alguma coisa para a vida dele e se sintoniza com a sua essência, com Deus, e faz o seu melhor, as possibilidades são infinitas. E ele é uma prova viva do que eu estou dizendo. Chega para perto aqui, meu querido André Luiz Oliveira. Satisfação te receber aqui no Nosso Melhor, meu amigo. Prazer é meu, Estevão. Como é que tá aí em Goiânia? Calor demais? Goiânia eu não sei, eu estou em Pirinópolis agora. Tá. Mas isso está quente. Tá frio, já começou o inverno aqui. Pois é. Você, como é que é o seu sentimento aí, mesmo estando em Londres, mas através da tecnologia, que essa ciência de Deus, né, que o homem conseguiu decifrar, como é que você está sentindo aí, podendo falar um pouquinho aqui para os brasileiros? É um momento de transição planetária, né, que a gente fala. Então você vê a mudança que não está só aí no Brasil, não, está em tudo quanto é lugar. Veja só aqui na Inglaterra, uma coisa inusitada foi sair da comunidade europeia. Quem imaginava isso? Então as mudanças estão acontecendo em toda parte. O importante é a gente peitar as coisas, estar aberto e pensar sempre no melhor, né? Como é o nome do programa aí, não é o meu melhor? E aliás, esse meu melhor aí foi inspirado aqui em mim, né? Nosso melhor, larga esse egoísmo. Nosso melhor, exatamente. Tem que trabalhar esse egoísmo, né, cara? Sempre. Uma das coisas que eu tenho falado, assim, que a gente é a imagem e semelhança a Deus, né? E isso faz a gente pensar, porque em todos os momentos a gente, apesar de querer ser a imagem e semelhança a Deus, você está em constante burilamento de alma mesmo, né? Então tem que estar atento no falar, atento no se expressar, para poder manter a frequência elevada. Então, boa correção aí. Sim, senhor. E agora, mas antes da gente falar do que você faz, André, a gente tem o hábito aqui de dar oportunidade para as pessoas que vêm para o programa se apresentarem. Como que é o André Luiz pelo André? Quem é? Tus? Não, eu sou um cara que presente, né? Estou atento no estar presente quando eu estou falando com as pessoas. Um pai presente, um amigo presente, leal, né? Igual eu falei no começo, tento ser imagem e semelhança a Deus, mas esse aí é difícil porque Deus engloba todos os lados da beleza da vida, né? E às vezes a gente encontra dentro do coração da gente coisas que precisam ser buriladas. Então isso é devagarzinho. Então eu me apresento como um ser humano, em conexão com outros seres humanos e tentando fazer sempre do espaço e do lugar que a gente está realmente o nosso melhor. Trazer uma vibração alta, uma visão diferenciada da vida, né? Com certeza. Inclusive, eu me lembrando aqui, quando eu te conheci, né, nós nos conhecemos na Zé Fego, né? Foi fazendo educação física, né?
E me lembro de uma vez, você sempre com essa conexão, né? Me lembro de que tinha acontecido um acidente com colegas nossos no evento, no outro estado, e alguém tinha até desencarnado, né? A pessoa tinha falecido lá e você fez uma prece em hebraico, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu conheço esse cara eu conheço de outros lugares, porque me chamou muita atenção, e de lá a gente vem nessa amizade aí, já vai dando uns 35, sei lá, 30 e tantos anos, né, André? Exatamente, mais ou menos isso aí. É. E você fez educação física, André? Conta para nós aqui um pouquinho da sua história, que a sua história, para mim, é inspiradora, pode ser inspiradora para mais pessoas, né? Você fez educação física, aí você começou a trabalhar ali no SESI, né, com ginástica. Fala um pouquinho para nós. Olha, começou até além, porque isso foi por volta de 92, né? Eu entrei na Escola Técnica Federal primeiro, que foi um lugar maravilhoso. Realmente teve um impacto assim de formação em várias áreas, né? Fiz saneamento lá, já tinha uma visão de querer entender mais sobre o saneamento, as coisas da terra que precisava ser organizada, né? O lixo jogado no mar, como é que era que isso tinha que fazer primeiro, tinha que tratar e tudo. Aí eu fiquei, em fato, nas duas coisas, que eu era esportista, eu era da equipe goiana de ginástica olímpica, e daí eu falei, eu vou terminar isso aqui e vou fazer educação física. E já era atleta, e logo em seguida concluí a educação física, mas já com o olho de estudar fisioterapia, porque dentro mesmo da minha formação de fisioterapia, eu estava muito ligado na parte reabilitativa. Aí eu falei, olha, eu vou Sua formação de educação física, né? Primeira. a formação de educação física, que me levou a pensar em fazer fisioterapia. E daí, dei aula no SESI até em 91, e quando foi em 91, eu decidi vir para cá, mas o propósito já era estudar fisioterapia. Não sabia nem patavina do que era, que estava me esperando. Porque inicialmente você vem e pensa, não, vai ser tudo fácil. Não foi fácil, foi um aspecto de conquistas. E um momento assim, o primeiro trabalho foi, cheguei numa quarta-feira, eu acho que num domingo eu já estava com trabalho e comecei a trabalhar lavando prato, como todo mundo começa, numa área bem central de Londres, na parte de Covent Garden, e foi o meu primeiro trabalho nessa área. E eu fiquei dentro desse restaurante até me formar em fisioterapia, porque aí de lá eu comecei a me movimentar e entender que tinha que fazer para poder fazer a universidade aqui. E uma das coisas inicial também, no domingo eu estava no trabalho e na segunda eu já estava estudando inglês, já falava inglês, mas não com uma fluência como eu tenho agora. Então, são 31 anos aqui já. 31. 31. Outro dia, minha filha me alertou, nossa, você tem mais tempo em Londres do que teve em Goiânia. Falei, é verdade. E eu sou comedor de piqui, né? Então, assim, essas coisas aí... Agora aqui, né, nos últimos 5 anos, você vê que tem muitas vendas de piqui, o pessoal traz tudo, pão de queijo, esse negócio. Então, isso não é mais novidade aqui. Então, sempre que dá vontade, vou ali e busco um pouquinho de piqui para fazer com arroz e carninha de porco. Olha só, rapaz, quer dizer que tem piqui em Londres? Tem. Conservado, mas tem. Não é igual aí que acha ali na Avenida Goiás, aos litros. Esses dias o Gentil, meu sogro, estava aqui comigo, meu cunhado, abrindo piqui. Abrindo mesmo, piqui, tirando, né? Essa coisa. Pega aqui por aqui no Cerrado, em Goiás, né? Mas que legal, né? Agora, mas por que você quis fazer fisioterapia aí? Por que você não deu continuidade no Brasil mesmo? O que te levou a mudar de país? Eu creio que eu estava sempre querendo ver além.
e sempre focar além da minha capacidade para eu puxar eu mesmo para melhorar. Então eu falei, olha, vai ser um desafio, porque fazer um curso numa outra língua, foram 4 anos de curso, neuroanatomia, neurofisiologia, coisa difícil, anatomia, fisiologia, estudar bem profundo, isso aí exigia muito de mim. Que eu lembro ainda que eu chegava na sala, gravava com aqueles cassetinhos antigos, não tinha nem iPhone naquela época, chegava em casa, no mesmo dia fazia transcrição das palestras para poder começar a entender. Então, assim, foi uma vontade de querer fazer além do que eu queria fazer, porque é a única maneira que eu vejo quando eu faço alguma coisa que parece impossível e que depois eu conquisto e vejo que não é impossível, aí me dá um ânimo de alma grande, que eu falo, então eu posso qualquer coisa. E daí foi, de uma coisa a outra, foi abrindo caminhos para mim, comecei a estudar numa universidade aqui, depois que concluí, fui para eu queria só trabalhar em 3 hospitais. Eu falei, olha, um desses 3 hospitais, os melhores de Londres, eu vou ter que entrar neles. E fiz o meu currículo, mandei para eles, para os 3 hospitais melhores. E me chamaram para entrevista. E a gente está falando aqui, era 700 pessoas para 3 vagas, o outro eram 2 vagas para mais de 1.000 pessoas, e o terceiro era 1.200 vagas para 2 pessoas também. 2 vagas. E eu pensava 2 assim, vagas. só 2 vagas, 3 vagas em um e 2 nos outros 2. E aí eu pensava, eu vou partir para o meu melhor, então vou tentar. E mandei, e aí foi selecionado primeiro para fazer uma entrevista. Eram umas 3 entrevistas que você passava. Aí nos 2 primeiros, eu passei na primeira, passei na segunda, e na terceira não passei. E aí, no último, eu falei, olha, Deus está me treinando, porque aí eu vou melhorando nas técnicas de entrevista. Passei na primeira, era peneirado, depois passei na segunda, aí na terceira não passava. Aí eu fui partir para o hospital que eu queria, que eu fiz a aplicação dele no final, porque eu já estava ligado. Eu falei, deixa eu testar nesses 2, esses também são bons, e se eu conseguir passar nos 3, depois eu escolho. Mas o que eu queria é o Royal London Hospital, que foi o que eu trabalhei. E daí tinha 2 pessoas só, e eu fui selecionado na primeira, na segunda... 2 vagas, tinha 2 vagas. 2 vagas só. Eu estou traduzindo, viu, gente? Porque ele fala mais inglês que português, às vezes ele confunde, né? Perdão. Eram 2 vagas e eram 789 pessoas. E daí eu passei na primeira fase, na segunda e na terceira. Isso para mim foi interessante, porque eu lembro que a minha mãe estava aqui e ela acompanhou isso, ela veio visitar e eu falei, ixi, não passei na primeira nem na segunda. Aí ela era bem assim, tranquila, falava, Deus está te treinando, relaxa. Na terceira agora, na hora que eu chegar lá no Brasil, você vai me ligar e vai falar que eles te deram a sua vaga. E não deu outra, foi novembro de 98. Aí eu liguei no outro dia que ela chegou lá, falei, consegui a vaga. Então, assim, vitórias. Então, eu não só... Aqui em Londres, eu só posso dizer que esse lugar tem sido muito carismático comigo. E eu com esse país, porque realmente abriu as portas para mim. Recentemente, eu peguei a cidadania inglesa também. Então, as coisas começaram a mudar. Hoje, casei com uma italiana e tenho 3 meninas nascidas aqui, então vocês imaginam em casa, eu respondo em português, a Liana me responde em italiano, e as meninas se comunicam ou em inglês ou em português. Então é uma coisa até interessante de ver. É normal para mim,
mas quando eu conto para os meus amigos, eles pensam que é uma farinha, uma torre de Babel em casa, né? Eu acho super legal as meninas, quando elas vêm, quando eu vou aí, né? Eu acho muito legal esse plural, né? E além disso, elas não estão restritas só nessas 3 línguas, elas ainda estudam outras línguas, né? Exatamente. A mais velha está com 17 anos, já fala 5 línguas e 2 fluentes, todas na parte de latina, né? Então ela fala o espanhol, o francês, o italiano, o português e aí o inglês também. Então, e as outras também estão nos caminhos. Minha esposa é italiana, mas fala chinês e japonês, e ela ensina chinês para a mais pequena, que mostrou interesse. Então, ela aprende os harikanas e katakanas lá Aqueles as desenhos letras, lá, aqueles símbolos, né? as letras naquele idioma. Sim. Eu acho, olha, gente, quem estiver acompanhando, né, é tão importante. Se eu mesmo tenho um sonho, estou jogando para o universo, quero ter oportunidade de ainda morar um tempo fora para melhorar a minha facilidade com o inglês mesmo e proporcionar para os filhos que quiserem ir, que puderem ir, né, aprender outra língua, porque isso abre portas, né? Você ter estudado inglês também no Brasil abriu a porta para você estar aí, né? O Cláudio, o seu irmão, já tinha ido primeiro, né? Teve uma história assim também, né? Sim, sim, ele veio para aqui, para Londres, depois foi para a Austrália, mas está agora no Brasil, né? E o outro irmão morava na Holanda, entre Holanda e Alemanha, ficou uns 10 anos aqui, mas retorna e ele é um diretor coreógrafo em São Paulo hoje. Né? Então, todo mundo saiu de casa para ter essa experiência. E é interessante isso, porque às vezes a gente não fala assim, mas como é que você vai sair para o desconhecido? E muita gente tem medo, tem receio, mas não sei se é porque naturalmente eu gosto de desafios, então isso me levou a sair para o desconhecido. Porque eu sei que dentro do desconhecido, quando você tem boas intenções, só o bom acontece. Então, é uma questão assim de ter coragem, porque vencer o medo, né? Sair da sua zona de conforto, se você quiser prosperar. Então, assim, conheci muita gente, criei um círculo de amizade grandiosa com os ingleses, com outras nacionalidades. Montei uma clínica de fisioterapia aqui no centro de Londres, e agora Deus está me colocando num outro patamar. Quero estudar mais, quero ver mais atleta, trabalhar também numa parte que é uma parte muito delicada, que é a parte da saúde do homem. Espera um pouquinho, antes de falar desse novo ciclo, vamos falar um pouquinho do passado, né? Você tem uma clínica, né? E a clínica, você atende, quem é que você recebe aí? Quais são, que tipo de... Você tem uma especialização muito ligada também no esporte, né? Como é que é? Olha, foi um processo, né, também. Porque quando eu comecei a clínica, era mais trabalhando assim na parte de reabilitação da coluna vertebral, torácica, lombar, exercícios, manipulação, trazendo uma incorporação da tecnologia, da eletroterapia, juntamente com o trabalho manual e o trabalho de reabilitação com exercício. Então, eu formei muito bem nessa parte. E desde 98 foi muito ligado ao que a gente chama o lado músculo-esquelético. Você trabalha com a coluna, mas trabalha também com a reabilitação de atleta que tem problema de coluna ou que está trabalhando para melhorar a performance. E aí eu já tive oportunidades de tratar os quenianos da corrida de maratona, tratar atletas dos primeiros 5 melhores do mundo, já tratei alguns deles. No tênis. Do tênis. E tenho acompanhado algum pessoal do jiu-jitsu aqui,
do jiu-jitsu brasileiro, judô, inglês também, tem visto alguns atletas, e alguns de alguns clubes de rugby. Então, assim, é diferenciado, né? Mas agora tem um time aqui de fisioterapeutas, que são 4 fisioterapeutas e eu, e o objetivo agora é diminuir um pouquinho o ritmo, porque eu sempre trabalhei muito puxado nessa parte, principalmente com famílias. Eu estou tentando organizar o lado de um equilíbrio entre, para não ficar trabalhando muito, porque tem vários outros setores da vida que tem que ser cuidado, né? Com certeza, com certeza. Continuar trabalhando, mas em novos desafios, em outras frentes, né, André? Eu tenho acompanhado e eu acho que você está correto em cima disso. Agora, tem algum caso assim? Eu vejo que você é uma pessoa muito sintonizada, né, com a sua essência, com a espiritualidade, com Deus. E tem algum caso interessante que você possa trazer assim dessa dança da precisão do acaso, né? Coisas assim que já aconteceram assim, que abriram portas para você de uma forma assim até mais inusitada do que você imaginava? Olha, eu creio que tem vários momentos, mas o que vem à tona é que uma das coisas que eu observo é que às vezes você não sabe quem você está tratando. E eu sempre trato qualquer pessoa do mesmo jeito. E é interessante isso porque um vai passando a palavra para o outro, vai falando de você, né? As conquistas as melhoras que eles tiveram nesse contexto. E de repente, seu nome passa e de repente você recebe chamadas telefônicas de gente que é interessante, que está dentro da política ou que está dentro de um outro rol de pessoas, né? E isso é legal ver que a gente fazendo bem, ainda bem que faz o bem e que é falado, né? Porque também se fazer o mal também é falado, mas tem que ver esse objetivo de falar o bem. Eu creio que uma fonte para mim, uma coisa interessante quando eu estou tratando, eu sei que a gente tem que estar sempre ligado com a ciência, com a evidência do que a gente aplica, mas uma das coisas que me chama muita atenção é que, às vezes, dentro da ciência, ela tira um pouquinho o lado da intuição. Então, fica assim, tem que ser tudo evidence-based, que é baseado na evidência. Mas, às vezes, eu estou tratando e aí eu toco numa coisa e falo, uai, esse tecido aqui não está bom, não. Isso aqui está precisando de mais atenção, ou analiso clinicamente qual que é o problema, e recordo uma vez que um paciente chegou dos Alpes Suíços e já veio direto para cá, porque ele, na percepção dele, ele tinha uma lesão na panturrilha. Aí ele chegou para fazer a terapia e tal, André, já era um paciente que eu conheço, ele falou, pode já fazer direto aí uma liberação aí na musculatura que eu acho que tá ruim. Eu falei, olha, pelo jeito que eu tô vendo aqui, eu acho que não. Aí eu toquei na perna e senti assim, isso não tá correto, isso aqui não é uma lesão, isso aí pode ser uma trombose. Aí, mas foi o lado da intuição, porque não tinha nenhum aspecto clínico que mostrava que era uma trombose. Não tinha inchaço, não tinha calor, ele tinha somente um pouquinho de vermelhidão em um ponto, mas até mesmo os testes que a gente faz na panturrilha era negativo. Aí eu falei, olha, vamos fazer aqui um Doppler rapidinho, porque eu estou achando que isso aqui não é uma lesão, né? E quando a gente fez o Doppler, viu que tinha um êmbolo de trás do joelho. Então, assim, isso é uma coisa interessante. Você falou, teve alguma coisa que você pode lembrar? Isso veio na minha mente agora, porque eu vejo assim que dentro da ciência você pode seguir tudo, mas a gente não pode deixar de estar ligado com a intuição. Porque depois, aliado à intuição, à prática
a experiência e a conexão com Deus, na minha percepção, você pode ser um instrumento melhor. Então, eu nunca deixo de começar meu dia sem uma oração, pedindo a Deus para me orientar, para me abrir a mente e ver aquilo que ninguém está vendo. Então, isso me ajuda muito. Se colocar no lugar de servir, né, André? Se Colocar no lugar de servir. Muito legal. E para mim, você está falando da intuição, para mim, intuição, você pode entender também que é intuição, né? Intuição é Deus falando dentro da gente, né? Existem pessoas que estudam e é uma forma de ver. Eu acredito que às vezes vem uma intuição para ligar para alguém, né? Para virar para o lado, encontrar. Quando eu estive em Londres também, tive uma situação também interessante, porque no meio daquela muvuca de gente, um mar de gente, estava tendo as Olimpíadas, né? E eu dei vontade de virar para um lado, assim, que eu virei para um lado e contei com a goiana aí, né? Não sei se você lembra disso. Uma goiana que estava passeando, naquele tanto de gente. Uma amiga sua, né? Foi uma amiga sua. A Hélida da Unipaz, a gente se encontrou aí no meio de mais de gente. Se eu tivesse passado um minutinho depois, eu não tinha encontrado com ela, né? Então, a gente tem que acreditar mais nisso, que é o invisível, né? Que você estava falando, né, André? Mais que... Exatamente. Nós não estamos sozinhos, tem o invisível que, se a gente perceber, a gente faz melhor. Né? Exatamente. E aí você tem que partir para as técnicas que no mundo de hoje está tudo esquecido, que é a meditação, respirar bem, comer bem, estar em conexão com o nosso Criador, com Jesus Cristo, ter como bússola, porque aí as coisas mudam. Então, nesse momento que a gente está passando por um momento muito peculiar na transformação da Terra, precisa de gente que está em sintonia, precisa de gente mais aguçada para poder tomar decisões melhores, colocar os governantes melhores. Isso é de uma responsabilidade enorme de cada um de nós. Nessa palestra, nessa conversa nossa aqui, quem estiver assistindo, que o meu exemplo nesse sentido possa te inspirar, se você perguntasse para mim que mensagem você queria dar, é isso, não começar o dia sem as ferramentas de meditar, respirar primeiro, pedir a Deus que abra a sua mente, né? Ter ouvido de ouvir, olhos de ver, né? E falar o menos possível, ficar mais na escuta, né? Então, isso vai moldar um pouco os nossos dias para melhor. Com certeza. Inclusive, você me indicou aí o Pablo Marçal, né? Eu estava assistindo as lives dele, foi uma coisa que eu achei interessante, né? De acordar, quando vai pegar um avião, né? Tem que fazer o teste de todos os instrumentos, né? Então, como se nós fôssemos um avião, né? E somos um avião quando a gente quer, o ser humano faz o que ele quiser, né? Tem que querer, né? E persistir no querer que se chega no poder. Então, nós somos um avião de realização, né? Então, fazer essa checagem das ferramentas, está tudo funcionando, estou ouvindo, estou sentindo, como é que está? Se ligar conscientemente, né? Eu acho muito importante isso, porque a gente poder fazer com que a gente possa ter um dia feliz, produtivo e de realizações, né? Exatamente. Meu querido, muito grato pela sua participação, que você possa continuar se firmando aí no seu caminho, nesse caminho de busca espiritual, nesse caminho de realizações materiais, profissionais, com as minhas sobrinhas, né? E que você, em breve, volte aqui a Goiânia para a gente, quem sabe, trazer essa clínica, né? Quem está nos ouvindo, a gente tem um sonho aqui, nós somos sócios já somos sócios. Quem sabe trazer esse modelo de sucesso da clínica aqui para o Brasil também, né? Com prazer. Obrigado por ter chamado para participar aí, tá bom? Falou, meu querido. Um abraço. Então, esse foi o nosso Melhor de hoje. Espero que a história do André possa te inspirar, como me inspira, a fazer a sua melhor versão a cada dia, né? Seja com a sua família, com você mesmo, no seu trabalho, na sua instituição religiosa e também pensando no que é coletivo, no governo, né? Estando no momento de transição, faça o seu melhor e apoie aqueles que a sua bandeira, independente de quem é que está governando o país, apoie as suas bandeiras e seja feliz. Até a próxima. Fica com Deus.
Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.